Ora viva, perspectivas, desta vez vem à rua. Hoje vamos falar na introdução da arma de fogo no Japão e na Ásia. Normalmente costumamos falar na introdução da arma de fogo pelos portugueses no Japão, mas o Reinhard Danart vai-nos explicar que foi muito mais do que isso. Foi a introdução da arma de fogo pelos portugueses na Ásia. Vamos ver. Em relação à introdução da arma de fogo pelos portugueses na Ásia, para já temos que dividir duas temáticas. Uma é a temática da invenção da pólvora, outra é a temática da invenção da espingarda. Neste aqui vamos falar exclusivamente da introdução da arma de fogo pelos portugueses na Ásia, não só no Japão, mas na Ásia toda. Nós temos que saber, no século XV surge aqui em Nuremberg, no centro da Europa, surge um tipo de mecanismo de arma de fogo que, através dos austríacos, vai até a Turquia e pela Turquia vai para a Arábia Feliz e depois vai até a Índia. E quando os portugueses dão a volta à África e chegam à Índia, já estão a combater contra este tipo de arma. Portanto, isto é um tipo de arma, que eu chamo de tipo de arma número 1. Este tipo de arma número 1 é levado para a Ásia pelos turcos, seguiu pela estrada da seda até à China. E isto é o tipo de arma que na China se manteve até o fim do século XIX, que é completamente diferente do tipo de arma que os portugueses introduziram. Os portugueses foram buscar um tipo de arma, não em Nuremberg, mas na Boémia, que veio da Boémia pelo mar para Lisboa. De Lisboa deu a volta à África e chegou até Goa. Em Goa foi melhorado e depois foi fabricado por nós, deu aqui a volta, foi introduzido no Ceilão, introduzido aqui no Golfo de hoje Bangladesh, na altura Pegu, Arracão, foi aqui até Malaca e de Malaca foi novamente melhorado e depois foi por nós introduzido no Japão. A introdução da arma de fogo pelos portugueses no Japão criou, de certa forma, o Império Japonês, porque durante milénios todas as famílias estavam em guerras umas contra as outras. Mas de um momento para outro, um soberano nipónico conseguiu fabricar dezenas e dezenas de milhares de espingardas com as quais conseguiu vencer todos os exércitos dos shoguns que então nessa altura combatiam ainda com os samurais. E isto significou a unificação do Império Nipónico. Essa unificação do Império Nipónico deu um avanço tecnológico enorme ao Japão por causa da introdução da arma de fogo que de certa forma salvou o Japão. No sul do Japão há as Filipinas. As Filipinas chamam-se Filipinas por causa de Filipe II de Espanha. O que é que ele foi lá para fazer? Buscar apenas especiarias? Não. Estava-se a preparar a assaltar o Japão por causa da prata japonesa. A prata japonesa tinha muito valor para ele e ele então equipou um exército grande nas Filipinas para atacar ao Japão. Saiu tudo ao contrário. Entretanto, já havia mais armas de fogo no Japão do que ele tinha nas Filipinas. E foram as Filipinas que foram invadidas pelos japoneses. E tudo isso só se deveu a uma única pessoa. A um português que ofereceu uma espingarda de mecha nossa ao príncipe de Tanegashima no ano de 1543. A grande diferença entre a arma de fogo na Europa e a arma de fogo na Ásia, esta é uma arma de fogo nossa do século XIV. O que é do século XIV é só o componente do cano, tem aqui o ouvido carregado com pólvora e o que ela atirava é uma bala ou de pedra ou de chumbo ou até virotes. Na Ásia, na mesma época, usavam estas peças que eram enfiadas com pau, disparavam puro e simplesmente fogo. São armas pirotécnicas que incendiavam. Outra, também da Idade Média, também da Ásia, armas pirotécnicas. Não mandavam balas, mas mandavam fogo e o fogo incendiavam. Armas pirotécnicas. A grande diferença entre as nossas e as asiáticas é que as asiáticas eram tudo asiático, são basicamente
pirotécnicas. As primeiras armas de fogo verdadeiro asiáticas é isto. Isto é muito pesado. Isto já atira uma bala. Mas já é de século XVI. Nessa altura nós já lá estávamos. Isto é uma arma de fogo nossa do século XV. Nós chamávamos isso um arcabuz por causa do gancho. Vem do termo alemão Hakenbuchse. Por causa disso. O fogo pegava por aqui. Mas isto não é pirotécnica, é nitidamente uma arma de fogo. Portanto, temos de diferenciar a arma de fogo europeia da arma de fogo asiática. Agora, quando os portugueses chegaram a Goa e tomaram Goa em 1510, Goa já tinha uma indústria de armas de fogo extremamente elaborada. Esta peça é goesa e nós combatemos contra isso. Se conseguissem filmar aqui a boca, vão ver uma beleza de qualidade extraordinária, toda gravada em todo o comprimento. Mas esta arma não tinha sistema de ignição com fecho. A ignição era feita à mecha diretamente no ouvido. Mas era de um calibre enorme e o efeito era monstruoso. Nas cartas que o Dom Afonso de Albuquerque escreveu ao nosso rei Dom Manuel, ele ficou mesmo muito positivamente impressionado com a qualidade dos espingardeiros goeses e disse: fazem-se aqui canos melhores do que os nossos da Boémia, e junto mando à Sua Majestade diversas das suas obras e alguns dos seus mestres para no Arsenal em Lisboa trabalharem para a Sua Majestade. Portanto, nós desde 1513 nós temos goeses a trabalharem no Arsenal em Lisboa e junto com os portugueses a trabalharem no Arsenal de Lisboa. Nós não destruímos o arsenal muçulmano existente em Goa. Goa não foi tomado pelos portugueses aos goeses. Goa não foi tomado pelos portugueses aos indianos. Goa foi tomado aos muçulmanos. Os muçulmanos tinham conquistado Goa muito tempo antes, tinham degolado toda a família real goesa e os goeses até ajudaram aos portugueses de sacudir a costa do Malabar do poder islâmico. E por isso, logo no ano a seguir, no ano 1511, Afonso de Albuquerque toma Malaca junto com a ajuda de 200 malabares ao serviço português. E todos os espingardeiros que trabalharam em Goa passaram a trabalhar então para Portugal. Nós, nessa altura, começamos a introduzir armas com fechos de ignição. Aqui temos um fecho de ignição. O fecho de ignição tem uma razão própria de ser muito importante. No Indostão já se usavam armas muito pesadas, muito compridas, mas era preciso o mínimo de 2 homens para os manejar. Eles não tinham fecho de ignição, por isso tinha um homem à frente para segurar a arma, outro fazia pontaria e quando ele decidia, então botava fogo. Uma vez o fecho de ignição inicial de Nuremberg introduzido na costa do Malabar pelos muçulmanos, já não era necessário botar o fogo à mão, mas com um mecanismo. E assim botava-se fogo desta forma. Quando nós chegamos a Goa, já utilizamos armas bastante sofisticadas, onde um homem só podia fazer toda a tarefa. Nós já utilizávamos diversos modelos, uns maiores, outros mais curtos e com mecanismos diferentes de ignição. Mas a nossa grande vantagem foi a introdução da espingarda. A espingarda é uma arma muito mais curta e é uma arma que um só homem maneja com maior das facilidades e o cão é puxado para trás, a caçoleta é aberta,
gatilho em baixo não se usava, usava-se um botão de lado. A arma era encostada à cara e nesta posição dávamos o tiro. Agora imagine um exército indiano com dezenas de milhares de homens a manejarem milhares de espingardas enormes, mas com muita dificuldade de manobra, e nós com essa facilidade puxar para trás para armar e dar a volta e pomba, disparar. Isto deu-nos uma vantagem enorme. Curiosamente, nós não fomos seguidos pelos espanhóis ou os holandeses nesse aspecto. Só nós utilizamos esse sistema. Por exemplo, os espanhóis utilizaram este com feixe e da frente para trás. E isso por sua vez era apoiado numa forquilha. Então o tiro era feito desta forma. Mas frações de segundos no funcionamento de uma arma podem significar a diferença entre uma vitória ou uma derrota. Nós utilizávamos essas chamadas Schnappahn, onde o cão caía com grande facilidade. E foi este o modelo que nós introduzimos na Ásia. Por isso, todos os exemplares, até o sul da Índia, de armas de fogo que nós encontramos, derivam do exemplar da Nuremberg introduzido pelos muçulmanos. A partir do Ceilão, na altura nós chamávamos a Taprobana, nós fomos os homens que foram para além da Taprobana, lá introduzimos então um fecho Schnappahn muitíssimo mais rápido a funcionar. Isto foi a espingarda que nós fabricamos aos milhares em Goa. O vice-rei da Índia tinha um arsenal próprio de 10.000 espingardas deste modelo, que era extremamente eficaz. E foi este o modelo que nós levamos ao Japão. Levamos ao Ceilão, levamos à Malaca, levamos ao reino de Arakan, ao reino de Pegu, levamos para Tonkin e que todos eles copiaram. Para vermos a grande diferença entre a arma chinesa e a arma japonesa, aqui temos uma arma chinesa cujo mecanismo é extremamente simples, mas baseia-se no de Nuremberg de 1480. Assim, desta forma. Extremamente simples. Se olhamos para uma arma japonesa, nitidamente feita em cópia das armas portuguesas, a arma é de altíssima qualidade e tem um tal sistema de Schnappahn. Isto vai para trás, está armado, abre-se a caçoleta e depois dá-se o tiro. É o suficiente. Eles eram muito destros no manejo dessas armas. E primeiro foi Oba Nobunaga, que equipou um exército de dezenas de milhares de homens, e depois foi Hideyoshi, e no século XVI os japoneses realmente dominaram o extremo oriente com as suas armas de fogo, que foram as nossas que nós oferecemos para eles. Isto é nitidamente a versão japonesa da espingarda portuguesa feita por nós no arsenal em Goa. E aqui temos um exemplar misto. Isto é feito por nós em Malaca. Malaca, já temos meio caminho para a China. A boca é nitidamente nossa. O mecanismo é nosso, mas já em interpretação japonesa. Vai assim para trás e novamente dispara da mesma forma. Isto é muitíssimo superior às armas utilizadas nos outros povos, dessa área do mundo. Aqui temos o tal fecho que os espanhóis, os holandeses, os franceses e todos os europeus utilizaram durante mais de 2 séculos e que nós realmente não gostamos porque ele era muito lento. Aqui temos o nosso fecho muitíssimo mais rápido, que é um sistema que trava e depois
numa fracção de segundo, dispara. Esta invenção não foi nossa, mas fomos nós que a adaptamos. Aqui temos um exemplar de Nuremberg, cerca de 1500. Aqui temos um exemplar da Boémia com um gatilho como de botão ao lado, já dos tais de puxar para trás e daqui para frente. Aqui temos um exemplar misto. Isto é de 1550. Nós podemos, na mesma caçoleta, usar o sistema chamado europeu normal, que na Ásia nunca fizeram, e o sistema nosso da Boémia, que nós introduzimos na Ásia e que toda a Ásia nos copiou. Muitíssimo mais rápido. Aqui temos um exemplar feito em Lisboa, em 1530, no início do reinado de Dom João III. Aqui temos um exemplar feito em Colombo, no Ceilão, baseado no nosso fecho da época manuelina. Aqui temos um exemplar do reino de Tonquim, também baseado no nosso. Isto é tudo tecnologia lusa, levado até ao Extremo Oriente. Isto é na parte da mecha. Muito cedo nós descobrimos, se nós, em vez de colocarmos uma mecha entre os dois lábios que seguram e que batem, se nós colocarmos uma pedra de sílex de boa qualidade, só o bater da pedra de sílex dentro da caçoleta é suficiente para fazer a faísca. Então nós inventamos o primeiro feixe de pederneira, com um avanço tecnológico de 70 anos sobre todas as outras nações. E assim, já neste exemplar aqui, em 1560, feito em Goa, nós já usamos a pederneira, chamado um feixe de Anselmo. Nos livros de armaria fala-se sempre de Marin-le-Bourgeois, que para o rei Luís XIII de França, por volta de 1630, inventou o feixe de pederneira. Nós já o tínhamos um século antes. Aqui temos um feixe de Anselmo de alta qualidade, feito em Lisboa, por volta de 1570. Aqui temos um feixe de Anselmo feito por nós em Colombo, no Ceilão, cerca de 1620. Aqui temos outro feixe por nós feito no Ceilão, o reino de Kandy. Isto é por volta de 1580. Quer dizer, muitas e muitas décadas antes de qualquer outra nação. Aqui temos um em Lisboa, já para um grande esmerilhão militar, feito em 1640. E deste modelo de feixe de Anselmo, uma evolução, de certa forma à parte, são os feixes de patilha, hoje erradamente chamados feixes de Miquelete, que nós utilizamos, curiosamente, até cerca de 1940. Portanto, desde 1540 até 1940, nós usamos a arma de pederneira. Também a religião teve importância para nós na questão das armas. Isto são polvarinhos feitos de chifre de búfalo d'água por nós na Índia Portuguesa. Aqui vemos o arcanjo São Miguel. O arcanjo São Miguel era padroeiro do reino de Portugal. Aqui do outro lado vemos São José. Aqui deste lado vemos Santo António. Aqui temos a representação do arcanjo São Miguel. E aqui deste lado, muito curiosamente, Cristo na cruz, mas não como morto, ainda como vivo, e por cima dele a representação de um pavão. O pavão significa a reencarnação, o renascimento. E por isso, isto para eles significava: este homem não está realmente morto, ele vai reaparecer. Uma interpretação do Malabar
do cristianismo. Aqui temos um dos nossos vice-reis da Índia, a cavalo, esculpido num dos polvarinhos indo-portugueses. Uma matéria-prima simples, o chifre de um búfalo, mas que importância para nós tem. A grande força nossa nem sequer é na arma ligeira. A grande força nossa é na artilharia. E aqui temos um canhão do reinado de Dom João III. E aqui temos uma miniatura de um canhão gigante que ainda existe, que é também do reinado de Dom João III, mas já fundida em Goa. Essas argolas ao lado é sempre sinal de terem sido feitos na Índia. Os espigões ao lado dos munhões é uma adaptação nossa que nós fizemos mesmo a peças da Índia. Essas miniaturas também funcionavam. Aqui temos exemplares indianos com os nossos golfinhos em cima, mas com uma boca de tigre em frente. Aqui temos uma pistola portuguesa feita em Siolim. Siolim é muito perto de Panjim, Índia portuguesa. Está datada Siolim 1777. Nitidamente uma arma portuguesa por todos os efeitos, mas feita em Siolim. Aqui temos armas portuguesas de mais de um cano, feitas na Índia portuguesa. Depois do tiro, a mocada disso era bastante dolorosa, como podem imaginar. A razão pela qual muitas das nossas coronhas eram pintadas de vermelho era a mistura de tinta para pintar este vermelho. Quando essas armas eram transportadas nos navios, evitava que o caruncho entrasse nas armas, porque essa mistura de tinta tinha uma percentagem de chumbo muito grande. São pequenos pormenores, mas que ajudam a compreender por que razão as armas de uns países sobreviviam e as armas de outros países não. Os holandeses chegaram a usar armas gigantes na Ásia, mas tecnologicamente inferiores às nossas na fase inicial. As nossas disparavam de trás para a frente e as holandesas com a feixe de ignição de frente para trás. Dispara. Nós chegávamos a utilizar armas de alta sofisticação. Esta peça é um esmerilhão utilizado na Marinha Portuguesa, mas fabricado no sul da Alemanha, na cidade de Zuul, e importado para Portugal. Tinha ignição dupla. Ignição tanto era feito por feixe de roda como por feixe de mecha. Podia-se escolher qual é o feixe mais conveniente na altura. Eles, com essa arma, conseguiam disparar a 400 metros de distância uma esfera de chumbo de 3,5 centímetros de diâmetro, com a qual conseguiam quebrar o mastro do navio inimigo. Nós dávamos prémios especiais aos nossos artilheiros que conseguiam fazer isso. O nosso adversário com as armas mais sofisticadas na Ásia era sempre o muçulmano. E aqui temos uma peça do século XVII, turca, da altíssima qualidade. Mas nós não ficamos nada atrás. Esta peça é feita no nosso arsenal em Goa, ainda no século XVI, no reinado de Dom Sebastião. Vejam a qualidade do mecanismo. Vejam agora o funcionamento. Esta qualidade é extraordinária. Havia países onde até as armas serviam de moeda. Isto é uma arma Gork. Esta é de Pedreneira. Aqui temos uma em miniatura em bronze. Isto é uma moeda em feitio da espingarda. E quem entregasse uma moeda dessas recebia em troca uma espingarda dessas.
O nosso primeiro aliado na Ásia foi o Rajat Cochin. Vejam a qualidade deste cano, o trabalho da aço é formidável. O cano é todo embutido em ouro, as guarnições são todas em prata. É uma arma ainda com o sistema de fecho à la Nuremberg, mas feito no arsenal de Cochin. E o arsenal de Cochin era uma boa parte dos mestres eram portugueses e outra boa parte dos mestres eram malabares. Um reino pouco conhecido, mas houve dois portugueses que foram reis do reino, o reino de Pegu. Isto é uma arma do reino de Pegu, de mecha. Novamente é o nosso sistema de fecho. Estão a ver ela a funcionar? O reino de Pegu no Golfo de Martabão. Aqui temos uma espingarda feita na Taprobana, Ceilão, Sri Lanka, tenham o nome que quiserem. Novamente o fecho é o nosso sistema. Essas eram curiosas por causa do feitio da coronha que encostava por cima do ombro, o que facilitava aos indígenas o disparo. Esta é em grande tamanho. Dispara assim. Feita no Ceilão, no século XVI, XVII, durante o período português. O melhor exemplar que se conhece é este, cujo cano ainda data do século XVI, todo embutido a ouro. A coronha e o fecho já são do século XVIII, mas são de altíssima qualidade. O único exemplar que se conhece onde o sílex bate em 3 fuzis. Bate num fuzil, bate no segundo fuzil e num terceiro. Portanto, são 3 faces do fuzil que produzem faísca todas ao mesmo tempo. Isto era para garantir que realmente não houvesse falhanço na ignição. Uma arma feita no Ceilão, português, de altíssima qualidade. Outra arma feita no Ceilão, novamente com tal sistema de mecanismo de fecho, vai por trás e depois dispara de trás para a frente, de grande comprimento, de alta qualidade. Uma das melhores que se conhece é esta. É de um comprimento assustador, mas mesmo assim está muito bem equilibrada, porque a coronha aqui é larga e a frente é muito fininho. Eu posso perfeitamente segurar a arma e disparar a arma, não preciso de apoio. O cano é embutido em prata em todo o seu comprimento. Eu armo o fecho. E estou pronto para o disparo. Esta arma era usada num templo. Sri Lanka, século XVII. Esta é uma das melhores que nós conhecemos do Malabar, uma arma de mecha. Aqui mostra mesmo um monstro todo esculpido, todo embutido em marfim, todo embutido em prata. Até a cabeça do cão é um monstro que está a morder o fogo. São armas onde nós vemos o casamento harmonioso da espingardaria malabar hindu com a espingardaria europeia. O exemplar máximo possivelmente que se conhece é este. Este foi o presente do rei de Portugal ao Marajá do Guzarate. O fecho está assinado, está datado, é século XVIII. Não vou dispará-lo.
Mas tem aqui um golfinho em cima, tem Lisboa, tem a data, está tudo embutido a ouro, é feito no Arsenal Real do Exército. O guarda-mato é todo gravado com as armas reais portuguesas, tudo embutido a ouro. A chapa de coice também embutida a ouro. O cano, por sua vez, é todo embutido com a prata e com pedras preciosas em todo o seu comprimento. O maior segredo, porém, da arma está aqui escondido na coronha. Aqui tem uma portinhola. E existem armas que aqui têm escondidas aqui dentro uma baioneta de caça, por exemplo. Isto levou uns anos para abrir. É que não só tem uma tampa, como tem uma segunda. A segunda está fechada à chave. Vou ver se consigo abrir a segunda também. Consegui. E então, nós temos de saber, no mundo do Islão, eles recebiam uma frase do Alcorão que levavam num canudo à volta do pescoço durante a vida inteira. E o rei de Portugal queria oferecer esta arma ao muçulmano Marajá do Guzarate, mas não sabia qual era a frase. A frase era segredo. Então, a forma de ter a certeza de ter a frase, mandou fazer uma miniatura do Alcorão. Temos aqui o Alcorão todo inteiro. E como estava o Alcorão todo inteiro, de certeza a frase do Marajá estava cá dentro. E ele guardava aqui, num segredo, fechado a chave. E isto é um presente extremamente digno. E é o casamento da espingardaria Malabar com a espingardaria Lisboeta. E aqui temos armas da Índia com tambor rotativo. Temos um feixe de mecha. Tendo dado um tiro, uma pessoa rodava os canos, depois estava outro tiro, rodava os canos, e assim, quer dizer, podia dar 4 tiros sem ter que recarregar a arma. Isto é para tiro de bala. Isto é para tiro de grande carga de chumbo. Portanto, espalhava muito mais. Mas também é uma arma de mecha indiana com tambor rotativo. Uma evolução tecnológica portuguesa introduzida no Indostão e depois utilizado por diversos dos seus grandes espingardeiros. E aqui temos uma espécie de uma metralhadora onde temos 4 canos rotativos, também com sistema de mecha. Uma pessoa leva normalmente 3 minutos para recarregar uma arma. Aqui já tinha 4 tiros, portanto não se dava esse problema. Aqui temos uma coisa diferente. Nós temos uma arma de um cano, mas de 2 tiros. Os senhores conseguem ver 2 fechos de mecha. Tinha uma carga, pólvora com bala, depois uma bucha, novamente pólvora com bala e bucha. E então tapava-se a segunda caceleta, abria só a primeira e com o gatilho disparava-se a carga da frente. Depois disso, tapava-se essa caçoleta, abria-se a segunda e disparava-se então a segunda carga. Quer dizer, com grande rapidez nós podíamos dar 2 tiros do mesmo cano. Também havia preocupação da posição da arma em uma pessoa estando escondida no chão. Então inventaram armas com tripé. O homem estava deitado no chão, aqui atrás, e então puxava no gatilho e disparava a arma. Se nós vemos fotografias da guerra do Vietnã, soldados de um lado da contenda ou da outra usavam metralhadoras, eles estando deitados no chão e a metralhadora com um duplo pé em frente. Portanto, isto já houve 4 séculos antes, já se usava. Isto é um modelo raro, só para um pormenor. Em vez de ter mecha,
tem um fecho de pedraneira e é de cano estriado. Portanto, para um tiro de bala com uma grande certeza de tiro. Esta aqui tem dupla ignição. Nós temos aqui um fecho de pedraneira e para a mesma caçoleta temos uma mecha. Por isso temos dois gatilhos. Com este gatilho nós disparamos o fecho de mecha. E armando este, com o outro, disparamos o fecho de pedraneira. Caso falhar um, temos o outro. Aqui temos uma outra com todo o aspecto da coronha indiana, mas com um fecho europeu de alta qualidade. Aqui são uns todos cheios de embutidos de prata e de ouro. A maioria dos fechos de mecha usavam a mecha de corda de retrós. Porém, havia uns fechos de mecha que usavam um fungo de uma árvore que é uma esponjazinha pequenina metida aqui dentro. Isto é uma arma de mecha que usava essa esponja. É um tipo de ignição diferente. É um fungo de uma árvore, uma vez seco, uma vez arde durante horas. Portanto, mesmo sendo muito pequenino, davam fecho. Muitas vezes davam à boca do cano o feitio de uma boca de um dragão. Havia algo de mítico no cuspir do fogo pelo dragão. A coroa toda embutida em prata e marfim. Aqui temos uma arma um bocado difícil de compreender para algumas pessoas. Uma arma copta da Abissínia, toda lavrada, época muito recuada, e mostra aqui o símbolo da cruz, aqui também o símbolo da cruz, mas por baixo da cruz tem o símbolo da vagina. É um bocado estranho ver o símbolo da cruz com a vagina. Nós temos de saber o seguinte, quer dizer, a casa imperial etíope era descendente de uma aventura do rei Salomão com a rainha de Sabá. E por isso essa origem da rainha de Sabá para eles era muito importante. E como eles se assumiam como cristãos, colocavam então a cruz em cima. Temos também o mesmo motivo com a estrela de David. Esta arma, a boca é nitidamente um monstro, uma cobra enrolada a cuspir fogo. Por que razão tem este coco aqui atrás? Porque a arma era de um cavaleiro, cavaleiro do deserto. E para ele carregar a arma, ele tinha que pousar a arma no chão do deserto. Se a arma tiver uma coronha assim muito fininha, a coronha enterrava-se com facilidade na areia. Tendo assim uma base muito mais larga, dava mais apoio e ele conseguia carregá-la com mais facilidade. Esta é do Iêmen. Portanto, é da Península da Arábica. Esta é da Índia, mas de alta qualidade. De outra zona da Índia, de alta qualidade, com o cano todo lavrado de um período muito anterior. Esta é a zona mais do norte. Hoje chamamos isso Afeganistão. Esta é a zona leste. Tem um metralhador, tem uma boca muito bem trabalhada e novamente o sistema de mecha. Mas todas essas armas, umas mais, outras menos, mostram a influência europeia nas mãos dos armeiros asiáticos. Esta também tem uma boca toda trabalhada, muito ligeira. Este é do reino de Tonkin. Novamente o tal fecho português, arma assim para trás, abre-se a caçoleta e dá-se o tiro. É o suficiente para dar o tiro. Reino de Tonkin. Outro modelo ligeiramente diferente, mas também do reino de Tonkin. Nitidamente a introdução do fecho de snap mecha feito pelos portugueses na Ásia.
Por isso é que eu digo, até geograficamente, da Europa até o sul da Índia, a grande influência foi muçulmana, mas vindo de um mecanismo da Nuremberg. Do Ceilão até Tanegashima, a influência toda foi toda nossa, mas de um modelo de feixe diferente, o tal feixe mecha snap, que nós importamos da Boémia. Este é outro exemplar do século XVII, com um cano de um trabalho muito bonito, também da Arábia Saudita. Isto também é do reino de Arracão, também o mesmo sistema de fecho. Isto é de alta qualidade da Índia, muito elegante, toda metida em ouro e em prata, mas nitidamente, tecnologicamente, descendente do feixe de mecha de Nuremberg. E aqui temos uma peça, é muito raro encontrar as peças assinadas e datadas. Esta tem o cano todo embutido em ouro e ela está assinada e datada, é feita em Goa, em Panjim, concretamente, no ano de 1779, e o feixe é nitidamente como aquele que eu mostrei há um bocado, é um feixe de patilha português e assinado e datado, feito em Panjim, portanto em Nova Goa, de alta qualidade. A coronha é nitidamente uma coronha portuguesa, que temos 99% de influência portuguesa, mas o espingardeiro é malabar. O espingardeiro até deu-se a graça porque ele assinava BAMGRU e muitos técnicos pensavam que isto era uma abreviatura de Bartolomeu, e então pensavam será Grubert, houve muita fantasia nesse sentido. E depois um dia perguntei à minha secretária, ela com muito orgulho chama-se Filha do Império, ela nasceu em Panjim, em Goa, e ela perguntou a um tio dele. Ele disse, olha o nome Bamguru, diz-te alguma coisa? Diz, Bamguru, nunca ouvi. Como é que escreve isso? B-A-M-G-R-U. Oh, Bangró, claro, é uma família muito conhecida em Goa. Bangró significa, traduzido do Concanim para o português, é peixinho. O homem chamava-se Peixinho e cá está a assinatura dele. São pequenos pormenores, mas são interessantes. Nós, na Ásia, também usavam pistolas, são muito raras. Uma pistola em mecha, ainda portuguesa, e algumas também levavam a mecha simplesmente metida à mão. Mecha simplesmente metida à mão. E temos machados. Eles gostavam muito de juntar duas armas, que ao contrário, o próprio cabo é uma arma de fogo. E este aqui até é machado, tem arma de fogo com mecanismo de mecha, e desenroscando aqui ainda tem uma arma branca lá dentro. Quer dizer, são três armas ao mesmo tempo. Esta peça para mim é muito importante. Isto é um ankus. O ankus é a ferramenta para guiar um elefante de guerra. Isto data do reinado de Dom João III, portanto, primeira metade do século XVI. Tem aqui a nossa cruz de Cristo, novamente cruz de Cristo, cruz de Cristo, cruz de Cristo. Tem aqui uma inscrição aqui em Malabar. É uma arma de mecha, portanto temos um cano de mecha, e essas duas partes era para guiar o elefante. O homem estava sentado em cima da nuca do elefante, e então em eles espetando com isto, assim, o elefante andava mais depressa, senão doía-lhe. E com este gancho aqui, ele puxava a orelha esquerda para virar para a esquerda, puxava a orelha direita para ir para a direita, e ao mesmo tempo servia como arma de guerra e como arma de fogo. Século XVI, indo-português. Isto é uma arma fatal. Também é um cano de espingarda. Esperava-se metendo a mecha à mão, mas ao mesmo tempo a bainha foi substituída, mas ao mesmo tempo é uma foice de guerra terrível para a arma de infantaria. Aqui temos um estojo com um par de pistolas de pedreneira
também com a influência europeia e indiana. As caçoletas são nitidamente indianas. O cão mostra uma certa influência da VOC, da Verenigde Oost-Indische Companhia, da Companhia das Índias Holandesa. A parte do cano nitidamente é português, a parte das ferragens também. Aqui o leão faz um barulho. Porquê? Porque pode-se partir o leão e dentro da boca do leão está uma bala de reserva. Houve uma história muito conhecida e até o Philippus Paldeus, um padre holandês, escreveu acerca disso, de um português estar na torre de uma fortaleza como último sobrevivente. À volta deles os camaradas já estavam todos mortos. Ele ainda tinha pólvora, os turcos estavam a colocar as escadas para subir à torre e ele de lá em cima gritava, balas, balas, para alguém lhe dar balas. E, claro, há sempre traidores e alguém que percebia o que é que significava. O homem está sem balas. Se ele está sem balas, é a altura de o atacar. Subiram lá acima para tomar finalmente a fortaleza. O homem não tinha bala nenhuma, mas ainda tinha pólvora. O que é que ele fez? Arrancou um dente, se calhar um dente que já o estava a aborrecer, carregou o seu mosquete e com o mosquete, pumba, pregou um tiro no peito do primeiro turco que subiu nas ameias. O turco cai pela escada abaixo, tudo a sangrar, e lá embaixo os camaradas tiram-lhe um dente do meio do peito. Claro, consideravam o homem lá em cima um diabo e não o tocaram e não conseguiram tomar a fortaleza só por causa disso. Isto foi uma história muito contada, tanto pelos holandeses, como pelos portugueses, como pelos malabares, e por isso chegaram a equipar dentro da escultura da cabeça do leão, tanto de uma pistola como da outra, está uma bala de reserva, para isso, caso que isto aconteça. Isto é feito em Cochin, é um estojo onde nós temos uma conjugação da espingardaria do Reino de Kerala com a espingardaria portuguesa e, neste caso específico, até com a espingardaria holandesa. Aqui temos o que resta de um cano do século XV, que é esta parte central, que depois foi mais tarde, aqui botava-se o fogo à mão, que foi mais tarde utilizado como pequena peça de tiro de aviso, como canhãozinho, mas europeu. Aqui temos a mesma coisa, mas com um cano hindu. Também um cano hindu, neste caso do século XVI, utilizado como pequena peça de aviso. Aqui temos uma peça portuguesa, feita indo-portuguesa, feita concretamente nas Índias Orientais, com o sistema de carregamento pela culatra, muito copiado por nós. Muito copiado pelos outros povos também, mas que dava um avanço tecnológico muito grande. Essas pequenas peças podiam servir, mas só para dar um tiro de aviso, mas serviam também como moeda corrente. Olhando para isto tudo em conjunto, o que é que nós vemos? Nós vemos que a entrada dos portugueses na Ásia deu um enorme avanço tecnológico aos povos ali existentes. Há um japonês que merece muito o meu respeito. Eu gostava de só voltar para mostrar uma coisa muito simples, mas para mim muito significativa. Um momento só. Está aqui. Houve um japonês que é o dono da maior fábrica de parafusos do mundo. Ele escreveu um livro sobre a importância portuguesa na tecnologia asiática. E ele fala muito na introdução da arma de fogo pelos portugueses. Os canos indianos, por a parte traseira da câmara, era caldeada, o que dificulta muito a limpeza. Não é? Os canos portugueses eram desenroscáveis, acabavam numa rosca. Ora, o parafuso e a rosca na Ásia não se conheciam. Nós estamos aqui num edifício que não tem nem um parafuso, nem um prego. É tudo só sistema de encaixe. E na Ásia não se conhecia o parafuso. E este japonês, então, fez um museu ao parafuso, porque ele é o dono da fábrica
dos parafusos. E eu fiquei tão contente de ele ter escrito um livro acerca dessa importância do parafuso. Ele até escreveu mesmo o que é que seria do Japão se os portugueses não tivessem oferecido um parafuso no século XVI. Essa pergunta tem muito que se lhe diga. E então peguei num parafuso português do século XVI, um exemplar muito bonito, utilizado num elmo, que tem, para já é em ferro dourado, e depois tem uma parte lisa, depois tem uma rosca num sentido, depois tem uma outra rosca noutro sentido, porque tinha diversas peças que mexiam-se no mesmo parafuso. É uma peça deste tamanho. Mandei-me uma carta registada, mandei-lhe. O homem ficou tão encantado, tão encantado, tão encantado. Não é só que me convidou para o Japão, como ele, no museu dele, fez uma sala dedicada exclusivamente só àquele parafuso. Com uma sala toda negra, com uma vitrine especial, com um foco especial só em relação àquele parafuso do século XVI. Se os portugueses não tivessem oferecido a um japonês um parafuso no século XVI, se os portugueses não tivessem oferecido ao príncipe de Tanegashima uma espingarda no século XVI, toda a cultura japonesa teria acabado como a cultura dos aztecas, como a cultura das incas. E o Japão manteve-se. Portanto, sobre esse ponto de vista, nós somos muito bem vistos no Japão, e qualquer criança de escola no Japão aprende isso e sabe isso. E, infelizmente, do nosso lado, a grande parte das pessoas não o sabem. Bom, chegamos ao final desta brilhante exposição que o Rainer aqui nos presenteou. Ficámos a saber várias coisas, várias novidades. Desde logo a circunstância dos portugueses terem introduzido uma nova tecnologia que foi a arma de fogo na Ásia, a circunstância de, para mim completamente desconhecida, de os portugueses também terem tido a responsabilidade de dar a conhecer ao Japão o parafuso, uma peça que para hoje, para nós, para qualquer um de nós é vulgaríssima, fez toda a diferença, e não só para o Japão como para o mundo atual. Portanto, constatamos que este pequeno retângulo na Europa teve a importância que teve, foi precursor de novidades, tecnologias que hoje utilizamos, ainda tão atuais, e que fizeram avançar o mundo e vão continuar a fazer avançar esse mundo. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Carpe diem.